Vamos fazer o segundo vídeo de Jeremias. Eu fiz do 1 ao 10º, agora eu vou fazer do 11º em diante. 11º ao 19º. Possui 19 versículos de Jeremias 1. Ok? Vamos lá, acompanhe comigo na sua Bíblia. Vamos falar da palavra de Deus em Jeremias. A verdade e a vida. Vamos lá. O 11º fala assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. O 12º. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O 13º. E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. O 14º fala assim: e disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. O 15º versículo: porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. O 16º agora: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Olha só: pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos, estátuas, né? E coisas erradas, deuses estranhos, sistema religioso, cultua Deus, cultua não somente na Igreja Católica, mas a protestante também, que é a mãe da protestante e a católica, e cultuam e fazem o mesmo ritual da igreja do Deus Mitra, que é o negócio de hóstia com vinho e pão. E Jesus disse que era a última ceia, e ele estava apenas explicando com o pão, que é o material, a matéria, né? Pão, vinho e água, a respeito do espiritual. A palavra é o pão, se alimentar do que ele falou, se alimentar de Deus. Espiritual, nada a ver com comer pão todo mês, nada a ver. Então entenderam totalmente errado, e quem está nesse engano, por melhor das intenções que esteja, está errado. Tenha o Espírito Santo como guia. Não tenha pastor na terra. O único pastor, o único pai, o único mestre, o único Deus é Deus. Jesus falou: não chame ninguém de pai na terra. O único pai está nos céus, é Deus, está dentro de nós agora, ok? Então, não sou eu quem fala, é Jesus, ok? Vamos lá. Eu estava no 16º, agora vamos ao 17º. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Ou melhor, não desanimes diante deles, porque eu falarei com que não temas. Ou melhor, eu farei com que não temas na sua presença. 18º. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá.
e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Olha isso. 19º e último versículo de Jeremias 1, ok? E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Nós estávamos falando, há muita cultura, né? Muita coisa que não era para existir. O sistema religioso da época de Jesus, onde ele tirava para fora, ficava na frente do templo, não entrava, pois lá tinha sacrifícios, né? E ele era o sacrifício vivo, ele era o templo que viria, como Deus falou ao profeta Natã, levando a palavra a Davi. Como Davi não entendeu, incumbiu Salomão, quando veio, né, da sua descendência, a construir um templo de pedra para abrigar o tabernáculo. Foi o que Salomão fez. Levou o tabernáculo, que envolvia, cobria a Arca da Aliança, com pele de animais, que representam nossa pele, e levou para esse templo de pedra, erroneamente. Deus não pediu para fazer isso. Deus disse que viria e daria a Davi um templo eterno, um templo perpétuo. E esse templo viria da linhagem dele. Esse templo é Jesus. Jesus é o Messias. E ele não entendeu. Aí começou o erro. Tanto é que Salomão veio a seguir demônios, né? É só ler a Bíblia. Outros deuses o que são? Demônios. Só existe um Deus, ok? Então, a partir disso, né, entendendo isso pela palavra, não se pode se manter no erro. Jesus falou que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. São poucos os que vão entender ou, mesmo entendendo, vão seguir isso. Pois envolve dinheiro. Dízimo, que não existe. Dízimo era dos levitas, dado pelos filhos de Abraão. Mudou a lei, mudou tudo. Veio a lei de Melquisedeque e a graça, posteriormente, de Cristo, de Jesus. Então, muita coisa errada, né? Então, se você ama Jesus, se você adora a Deus, não pode compactuar. Se você compactuar depois de descobrir a verdade, eu achava normal isso também. Mas o Espírito Santo revelou. E quando o Espírito Santo convence, você não pode mais permanecer no erro, né? Não pode permanecer errando. Ai daquele, né? Como Paulo falou, ai de mim que não leve a palavra, a verdade. Então, esses falsos profetas, como Jesus falou que viriam, né, lobos em peles de ovelhas, prestarão contas com Deus. Pois muitos sabem que estão errados, que estão tomando a lã das ovelhas, que não era para acontecer. Ao invés de a viúva e o órfão receber o dinheiro do dízimo, né? Quem está recebendo são os pastores, ficando ricos, né? Líderes religiosos ficando milionários. Isso está errado. Enfim, há muitos que já despertaram. Está na hora de você despertar para a realidade, para a verdade e a vida que é Jesus. Fiquem com essa palavra. Logo volto com Jeremias 2. Fiquem com Deus.